aí escrever a árvore, porque vai ficar ali como uma instalação para as pessoas verem, né? E fazer um registro fotográfico disso, porque aí o que vai ser compartilhado na Bienal? Junto com a Marina, que é a bolsista aqui dos projetos do Improvisa, e aí ela colabora com o Temporal, a gente vai fazer edição desse material em vídeo, e as fotos a gente vai compartilhar também. Eu não sei ainda se vai ser no Insta do Temporal, se a gente vai criar um Insta para isso, ou se o TEP vai querer compartilhar as coisas em alguma rede social do TEP também. Isso aí a gente precisa conversar ainda na reunião de amanhã. Mas enfim. Qual é a foto, Ana? Ou são os dois? Os dois. A foto é a final, assim, desse rastro que você vai deixar lá, que é o círculo escrito árvore e o local onde ele está inserido, entendeu? Tá. Uhum. E aí, no dia da Bienal mesmo, o que vai ser feito é compartilhar o vídeo, compartilhar as fotos e abrir um bate-papo com as pessoas, assim, para falar de como foi o processo, quem participou né, enfim, conversar, trocar ideias com as pessoas sobre esse material. Massa. A gente podia fazer um primeiro experimento, tipo, cada um fazer seu vídeo de 1 minuto, aí na próxima reunião, ou não sei quando, a gente colocar, mas só compartilha uma tela, né? De alguma forma que cada telinha da gente, no encontro do bando, ficasse o videozinho que cada um fez. Seria ótimo, mas não dá para fazer porque você pode compartilhar uma tela por vez, né? É verdade. Porque aí compartilharia por aqui os primeiros experimentos. A não ser que a gente faça, sabe como? Se usar o vídeo de 1 minuto assim, ó. Como você faz isso? Tem como colocar vídeo como fundo também? Não sabia. Como você faz isso, Kiran? Quando vai escolher background, aí ele dá a opção, vídeo ou foto. Aí você coloca vídeo ou foto. Quando eu descobri isso, aí a gente tem os experimentos do corpo lume. Aí na última sexta-feira eu fiz vários experimentos com isso, colocar vídeos de background para fazer a improvisação na frente. Aí deu uma outra, abriu assim, com um monte de gente, eita que massa! Filtros de vídeo, é aqui? Achou? O meu não tem, acho que só tem filtros de vídeo e plano de fundo virtual. Mas aí, se eu salvar um vídeo, ele vai também, né? Vou experimentar depois. Isso é legal, Miranda, a gente fazer. Que massa, gente. Nossa, incrível. E esse vídeo que está atrás, você vê... é do espetáculo, do trabalho de vocês, né? Do grupo, né? Esse vídeo aí é de uma performance minha. Eu gosto de gente fazer isso. O meu não mostra opção de vídeo, o meu mostra só a opção de imagem. Então, o meu também, mas eu acho que se você botar um vídeo, ele vai, será que não? Então, tentei colocar aqui vídeo, ele não aceita, só imagem. Tem um sinalzinho de mais, né? Tinha escrito o background. Aí tem um sinalzinho de mais. Aí quando você clica nele, ele dá a opção, imagem ou vídeo. O meu dá a opção só adiciona imagem. Pronto, aí talvez você possa... Será que se atualizar ele? Atualizar ele, exatamente. Vou fazer isso depois. Não sei, pode ser. E no lugar da gente, aí ter um videozinho atrás.
Aí, no lugar de aparecer a gente, vai aparecer o vídeo de background e na câmera colocar uma plantinha de alguma coisa assim no cantinho. Eu me lembrei de uma coisa super linda que a Dudu te falou na última, aquela coisa da árvore não ter lado. Eu tô pensando nisso. Eu achei muito legal. O que eu ia falar é que teve esse The Embodiment Conference esses dias. Olha que linda essa imagem. E eu teve Bon Bainbridge Cohen, teve aquele John Holland Johnson, teve Judith Ashler, Era um que tem até a Alanis Morissette. teve uma aula com Martha Eddy e teve outras, ou muitos outros. Foi gigante o evento. E aí eu vi várias pessoas dando aulas, propuseram, né, práticas com vídeo. E eu fiquei muito ligado nisso, na linguagem. Porque isso eu acho que é uma coisa que talvez possa repercutir quando a gente voltar da aula presencial. A qualidade do que se diz, de como se diz, quando você está dando uma aula online. Porque você tem que, de uma certa forma, deixar mais claro possível para a pessoa o que ela tem que fazer e dar as indicações também da forma mais clara possível do que é que está se procurando com aquilo. Então, assim, eu vi pessoas com aulas, nem a aula era tão assim fantástica, mas a forma como eles estavam propondo e convidando as pessoas, né, por vídeo para participar. Quem estava na conferência de grátis, que era como eu, então você não está na sala, você só está assistindo via sala do Zoom. Então, só aparecia a pessoa que está dando a aula. E as pessoas que estavam fazendo a aula só apareciam para a pessoa que estava dando a aula, lá, né, na central deles. Uhum. Então, foi interessante. Eu falei isso porque Mari falou, né, de propor prática, que a gente já vinha, né, com essa coisa de vamos fazer, ver se a gente consegue fazer umas práticas, não sei o quê. E eu me lembrei por causa disso, que é uma experiência ótima, de como você propõe, como você faz a pessoa ter o melhor daquela experiência no espaço que ela está, apenas a partir do entendimento que ela está tendo do que está sendo dito. E isso é uma prática que eu acho que para a gente que dá aula é um exercício pedagógico, né? De como você prestar atenção às coisas que a gente diz, às metáforas que a gente ainda usa, que remetem à dualidade. Então, eu vi pessoas numa palestra de embodiment falando sobre meu corpo, o corpo que habita. Ainda, mesmo que eu entendesse o que se estava falando, ainda se percebia que no nosso linguajar, no nosso vocabulário diário, muitas dessas coisas dualistas, ou machistas, ou misóginas, ou preconceituosas, ainda como essas coisas escapam. E como ficar atento a essa coisa da linguagem, né? Isso me tocou muito nesse evento. Podia ser uma prática massa para a gente. O Kira, é muito doido isso, porque eu tenho pensado muito sobre essas contradições, às vezes, né? No que a gente escreve, no que a gente se propõe a fazer e no que a gente realmente dá conta disso. E aí eu estava escrevendo um texto, acho que eu comentei com vocês, e que eu tinha que entrar um pouco em algumas questões sobre danças indígenas, e eu, de fato, não me sinto com apropriação para falar sobre isso, né? Então eu entrei em contato com um fotógrafo indígena que eu conheço, que é o Edgar, que é do Chacriabá, e aí expliquei a situação para ele, falei, será que você pode me ajudar, né, assim, a ler pelo menos o texto e ver, enfim, se é isso mesmo, se é por aqui e tal. E aí é muito louco, porque ele me deu a devolutiva, e uma das coisas que eu falava era de materialidade do corpo. E ele falou assim, olha, eu só sugiro que você coloque né, entre parênteses, materialidade, porque a gente não lida só com o que é material. Cara, foi um soco na minha cara, porque eu falei, velho, eu tô falando de corpo e espaço o tempo todo, que não tem fronteira, que bababá, que bibibi. Aí eu vou escrever e eu falo de materialidade do corpo, ponto final, entendeu? Eu falei, caralho, o cara falou uma coisa assim, que é isso, sabe? Tipo, como a gente se
enfim, se pega mesmo nos padrões onde a gente já está habituado a conviver e nos próprios vocabulários também, né? E que aí, claro que eles não vêm sozinhos, eles vêm acompanhados de uma série de estigmas ou de coisas, de práticas que a gente já tem. Mas é uma coisa de ficar se revendo a todo momento mesmo, assim, né? Exatamente. E quando você se percebe, aí gera, é uma bifurcação, né? Dispara um conjunto de pensamentos, mas por que eu disse isso? Mas o que é que eu quero dizer com isso? Será que o que eu estou dizendo pode ter alguma lógica que nem eu estou sabendo por que eu estou dizendo? Porque, por exemplo, você poderia aceitar o I antes do material, ou poderia, de repente, vir um pensamento, eu tenho razão, mas eu acho que esse lado material é um aspecto da imaterialidade. Isso já seria uma outra, e você defender isso, entendeu? Então, são essas coisas que abrem, que são ótimos. E esse processo de ficar se, sendo testemunha do próprio falar, né? Do próprio fazer, do próprio ser. Isso é uma prática que eu chamo de prática de presença, essa coisa de você estar numa testemunha relaxada sobre sua própria experiência, sobre sua própria existência, o que seja lá que for. Uhum. E, assim, vai descobertas mínimas de coisas, entre aspas, insignificantes, por exemplo. Há um mês atrás eu percebi que toda vez que eu sentava no banheiro de manhã para fazer xixi, eu ficava assim. Automatizei a sentar na bacia e fazer assim. E eu percebi que isso aconteceu, e agora toda vez que eu sento e já me entro na viagem de que eu vou tentar permanecer ereto e neutro. Então, vão desde coisas tão simples assim, como essa que tu falaste, né? De uma coisa de uma observação e de as descobertas que a gente tem com essa observação. Para a gente que é improvisador, eu acho isso assim sei lá, uma prática mesmo. Kiran, sabe que o exercício que eu faço? Que eu tento todo dia. E nunca. É engraçado, nunca. Não é que eu não consigo, mas eu não lembro, eu não sei. Todo dia eu antes de dormir, eu penso, eu quero acordar e perceber a posição que eu acordo. E é muito doido como eu nunca consigo na hora que eu acordo. Eu sempre me lembro disso depois, assim. Mas tipo, um exercício diário que eu tenho, tipo, de relacionar a posição que eu acordo com a posição que eu dormi. Enfim, uma coisa boba, tipo isso, né? Mas Mas isso não é é bobo, tão não. Isso forte. é um estado Bobo muito. no digo cotidiano, né? Parece ordinário e não é. É isso, né? Porque envolve um monte de coisas, né? Assim, bem complexas. Sobre cognição, sobre estado de consciência e inconsciência, o que é isso, o que é que se resgata disso. Porque geralmente a gente acorda, né? E parece que realmente a gente entra no outro regime Uhum. de existência que não é esse mundo do sonho, não é esse mundo do dormir. Então, essa coisa de você, da mesma forma como a gente vai entrando no sono, você entrando no mundo acordado, isso é uma experiência muito forte. Não é uma experiência fácil. É São muito coisas ordinárias e complexas, né? exato. É assim, quando é que o meu cérebro liga? É meio que isso, sabe? Quando eu acordo, qual é o momento em que a fração de segundo em que eu me lembro que que eu cheguei, que eu quero me observar, né? Como é que eu tô? Assim, e parece que eu sempre perco esse momento, sabe? Parece que quando eu me lembro que eu quero fazer isso, eu já mudei de posição, eu já levantei, enfim. Experimenta Bem fazer isso complicado. num dia que você possa dormir até o corpo acordar. Vê se tem uma diferença disso, de você acordar quando o corpo quer acordar, um dia que você possa se permitir isso, que não tem horário, e com os dias que você tem um horário para acordar. Porque Uhum. é diferente. O corpo acordar por si mesmo, ele vai acordando. Mas quando a gente acorda porque a gente tem uma função, ele tem uma diferença.
Sim. E aí seria a experiência. Tem diferença para você? Num dia que, sei lá, a próxima vez que tu fores ter a possibilidade de dormir sem ter hora, eu vou acordar a hora que o corpo acordar, e ver se nesse dia, em Eu lembro. especial, tu consegues lembrar ou perceber o corpo na hora de acordar, na hora de ir acordando. Farei isso. A mente cientista. Não, e fazer isso com várias outras coisas, né? Você falou na hora que você senta para fazer xixi, eu percebi que eu sento e eu sempre estico a minha perna, encosto assim já tem a pia logo na frente, assim. Aí eu fico assim, um tempão. E eu nem percebo, aí de repente caraca, eu tô aqui um tempão, assim, todo dia isso acontece. É muito interessante, né? É super interessante. Performance do dia a dia, né? E Essa esse coisa que momento eu de acordar é muito particularmente precioso, né? Eu tenho percebido muito isso. O momento de acordar e de dormir, cara, são muito importantes, né? O meu estado, quando eu acordo, eu tenho explorado, agora que eu tô podendo, né? Ficar em casa, não tô precisando acordar e já sair correndo, porque eu achava isso uma violência absurda, cara. Acorda, toma banho, já pega, entra no ônibus, no metrô. É muito violento pro corpo isso, cara. Eu não vou conseguir voltar para isso. uma das propostas dessas práticas do agora, né, essa dança invisível, é muito chegar nesse estado. É como se você estivesse fazendo uma meditação sem que seja uma meditação, é uma dança. Então, é realmente uma meditação através da dança, mas a prática. O resultado pode ser só o que você vai colher disso, como pode ser um resultado, poderia ser arte, se assim você quisesse. Sim. Então, desde práticas, porque as coisas também vão desenvolvendo na gente, né? Eu primeiro comecei pensando que só poderia fazer se fosse fora de casa. Na época que eu comecei com essas viagens. Então, todos os meus experimentos com dança invisíveis eram fora de casa. Uhum. Ou seja, não relacionei a princípio com o meu próprio cotidiano. E aí, depois que eu tive, peraí, mas essa dança, ela é uma prática, ela é simplesmente uma prática de presença, uma prática de agora, né? Então, ela pode ser feita em qualquer lugar. E é dessas práticas que esses insights vêm chegando, entendeu? De repente, você tentar estar presente, sei lá, por 5 minutos do seu Sim. dia. É agora. E tudo que você estiver fazendo, no que você estiver fazendo, você está completamente presente, sentindo o seu corpo, a espacialidade, as relações, de uma certa forma, deixando a composição acontecer e intervindo também na composição. Então, isso traz, eu acho que traz essa prática, vai trazendo uma... Eu estou com tanta raiva dessa palavra embodiment, gente, vocês nem têm noção. Ela, para mim, não diz nada. E essa versão portuguesa que a Irina Classe está propondo, eu estou digerindo ela, mas eu estou gostando muito do verbo corpar. 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 Eu corpo, tu corpas, ele corpa. E como nós corpamos coisas, eventos, afetos, externos, internos, como o corpo corpa-se, né? Isso eu tô achando interessante para a nossa língua, porque até para o termo em inglês, embodiment é sempre uma coisa que está, por mais que tenha essa continuidade de processo, mas é uma coisa que como se estivesse inserindo alguma coisa no corpo que não tivesse lá antes, criando de qualquer forma uma divisão. Então, tem essa proposta dessa menina, que eu até peguei o livro dela essa semana, de Bodyfulness, todos desses textos em inglês, tá? Desculpa aí. E como uma possibilidade de pensar mindfulness. Porque bodyfulness é o que eu acho que está sendo exatamente esse corpado de Helena Katz. É uma presença de um processo de subjetivação que ocorre em um corpo humano. E nem sei por que entrei nisso agora.
Você estava falando do estado de presença, né, Kira, antes. Isso. E eu acho É que muito louco. Ah. Não, fala aí, termina. Não, era isso, fala. Não, é porque é muito louco, né? Porque eu fiquei tantos meses presa dentro de um apartamento, essa coisa do concreto. E aí eu tenho observado pequenas coisas, assim. Primeiro porque eu atraio muito bicho, né? Eu atraio todos os bichos, assim, para bem e para mal. É uma coisa impressionante. E aí eu fico muito observando essa relação com eles e as relações que eu estabeleço também. E eu fico vendo tanto que esse lance, principalmente da internet, e, né, de ter que ficar muito tempo nesse lugar, vai me tirando desse estado de presença, sabe? Essa coisa de fazer mil coisas ao mesmo tempo, né, de você tá resolvendo uma coisa e chega um WhatsApp, uma coisa atravessa a outra, como eu vou fragmentando a minha presença e, assim, de fato, esse estado de meditação, de eu tô fazendo isso e acabou, eu sinto que isso que também vai me levando ao esgotamento, né? E aí eu percebo, de certa forma, como meu corpo vai se anestesiando. Então, por exemplo, anteontem eu fui tomar banho, eu pisei numa abelha e eu sou alérgica, né? E eu falei, cara, como que uma pessoa pode pisar numa abelha que tá num boxe vazio, sabe? Tipo, aonde eu tava que eu não vi essa abelha, assim, sabe? Esse lugar de. Claro, eu fui tomar banho pensando em mil outras coisas, né? Eu não estava no estado de presença naquilo, observando aquele espaço, me dando um tempo para fazer aquilo, né? Me permitindo só fazer aquilo e acabou. E aí, isso é uma coisa que eu tenho pensado muito no meu estado mesmo. E eu vejo esses dois aqui, por exemplo, é muito engraçado, porque, tipo, esse aqui, ele é o rei, assim, ele quer mostrar que ele é dono dos lugares, ele quer demarcar território, e ele é muito espalhafatoso, então ele chega impondo uma presença, assim, sabe? Ele pula em cima, ele te afasta do lugar, ele te empurra com a pata e tal. Essa aqui, Que abusado. ela vai fazer, eu não sei se vocês viram que eu já mudei de posição 1000 vezes, porque, ó lá, ela vai fazendo assim, ó, aí ela faz assim, aí daqui a pouco ela faz assim, a hora que você vê, você não tem mais espaço para você. Ela vai escorrendo no espaço e vai te empurrando, te empurrando. A hora que você vê, você não viu. Ou então ela vai subindo em cima de você, só que ele sobe em cima de você, te arranha, te machuca. Ela vai subindo assim lentamente, a hora que você vê, ela já tá no seu colo. Então é muito louco, assim, observar esses estados, né? Assim, como que é o estado de cada um. Aí, de repente, ó, levantou, pronto, alguém falou, tum, né? Aí ela tá lá, você acha que tá no último sono, alguém falou, tum, já acordei, assim. E é muito louco observar esse estado de presença mesmo, assim, de é isso que eu tô fazendo, né? E aí eu começo a perceber como eu estou realmente me anestesiando e perdendo esse lugar, né? E aí, quando eu penso que a gente trabalha com improvisação e que o CERN é isso, né? Assim, como que eu posso falar sobre isso no trabalho, sendo que eu não estou conseguindo viver isso cotidianamente, sabe? Isso para mim tem sido uma questão nesse momento de Essas são pandemia. pequenas práticas. Eu acho que cada um desenvolver sua estratégia, tempo espacial, mas de como inserir, porque eu acho que, na verdade, tudo isso vem de uma tentativa minha, talvez, de me aprofundar nessa ideia da... Não que a dança é uma meditação, mas que a dança possa evocar ou possa, no processo de coemergência, surgir esse estado meditativo, que é chamado de meditativo, que é de uma presença calma e aberta, que é o que a fenomenologia vai querer propor, de tentar conseguir para poder acessar dados da experiência subjetiva. E eu acho isso muito interessante, e assim, isso tem nesse período de pandemia, né, de isolamento. Então, isso foi crescendo, 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 e lógico, com as práticas, com todas essas coisas que a gente vai ouvindo na rede, de como você reutilizar, repensar, reterritorializar seu próprio ambiente de habitação, né? A relação que começou a se estabelecer com cada pessoa. Então,
eu achei que isso era um lugar melhor de prática e de tentar estar nesse lugar. E isso meio que organizar quantas lives eu vou ver, se eu quero ver lives, o que é que eu quero fazer e como eu estou fazendo essas coisas, entendeu? Isso me ajudou muito. E eu acho que quando a gente consegue acessar esse lugar na dança, principalmente na improvisação, eu acho que é o que propicia que o corpo entre numa, num estado de... E aí não interessa se o que você vai fazer é novo ou velho, isso não entra em questão, se é um padrão ou se é uma... Mas de você estar presente naquilo, de você estar no processo de escolha, de composição, como é que você quer usar aquilo para significar alguma coisa para você, para alguém. E foi ótimo isso, porque isso já era isso mesmo. Então, essa experiência que tu estás falando aí, eu acho um exemplo perfeito. De repente, você parou, de alguma forma, por mais que alguns pensamentos esporádicos viessem à sua cabeça, das atividades, das tarefas, das coisas, mas houve um momento em que você se integrou com essa espacialidade, com esses animais, e tentar perceber quais eram os afetos que estavam em circulação ali, quais suas próprias respostas, como você queria compor a sua própria relação com isso. Isso de uma certa forma, foi uma dança invisível que você fez. Não tinha intenção, mas foi uma dança invisível. Então, havia uma consciência para além do extraordinário do que estava acontecendo. Os pequenos sinais que os cachorros estavam dando, a forma como cada um, a qualidade com que cada um se aproxima fisicorporealmente, né? E como se estabelecem essas relações nos mínimos e nos micros. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que... A gente não tem que nada, né? Mas eu acho que ajuda muito a gente nesse período especialmente, porque a gente está tendo que reconfigurar e ressignificar muita coisa. Mas eu acho que isso também, eu fiquei lembrando, porque tem esse lugar também, né, do que a gente quer colocar no mundo, né? A gente estava falando de se plantar como árvore, mas é isso, o que eu quero trazer para o mundo, assim. E eu vi uma live da Luísa Cristófaro com o Juliano Terno, que é da Casa Tombada, e ela falando isso, né? Por exemplo, as relações dela na universidade, ela começou a entender que tinha uma série de questões políticas, de brigas mesmo, ideológicas, e muitas vezes passavam por outras questões também, e que aquilo fazia muito mal para ela, né? Assim, ela falou assim, eu não quero isso para mim. Eu já entendi que eu não quero isso para mim. E eu não quero proporcionar esse tipo de relação para as outras pessoas também. E aí ela estava contando que foi muito bonito, assim, um processo que ela compartilhou, que aí ela começou a fazer uma pesquisa que era voltar para as metodologias de trabalho dela, com os grupos de trabalho dela, com os grupos de pesquisa, para ver como ela se relacionava, entendeu? E falando assim, olha, isso não funcionou, isso funcionou, ou determinada ação que eu fiz gerou tal tipo de comportamento que não me interessa criar esse tipo de ação no mundo, né? Então, como a gente pode se rever? E eu achei muito legal, assim, esse processo, sabe? Que ela foi construindo, porque eu falei, é isso. Não adianta ficar falando só sobre o que não está funcionando, né? E agora especialmente, porque com esse governo que a gente está, o tipo de pensamento que se tem, cara, se você for ficar entrando na loucura do Bolsonaro, uma hora privatiza o SUS, daqui a 5 minutos já não privatiza mais, uma hora não sei o que, outra hora não sei o que, a gente só vai ficar jogando, né, sendo jogado igual uma bola de ping-pong de um lado para o outro. Você fala, cara, chega uma hora que é isso, não é ficar alheio a isso, não é negar isso, não né, se privar de defender o que você acredita e de fazer todos os movimentos que são necessários políticos para tentar barrar esse tipo de insanidade, mas ao mesmo tempo tem uma coisa que não dá para ficar à mercê disso, né? E aí assim, o que a gente faz para construir outro lugar? Porque senão esse lugar vai permanecer aí e a gente reclamando da permanência dele, né, também. Eu vejo, para além de como cada um vive essa experiência, se posiciona,
Eu vejo que eu vejo sempre, eu não sei se é uma coisa de aquário, Sol e Lua em aquário, a gente é muito generalista, a gente tem, né? E eu vejo muito como um processo total, geral da gente, assim. De uma certa forma, eu sou muito agradecido por essa pandemia, de boa, porque eu acho que é lógico que quem está muito na sobrevivência vai ser mais difícil de perceber. Vai ser só uma crise que vai passar e o processo de sobrevivência vai voltar, né? Para quem esses processos são mais difíceis. Então, eu acho que quem tem o privilégio, por exemplo, como a gente, de poder estar num outro lugar, de poder ver a situação, de poder refletir e de poder implementar ações na nossa vida, no nosso cotidiano, com as nossas pessoas, que de uma certa porque todos esses mestres espirituais que eu falo, eles falam desse lugar que você está querendo chamar. Como é que eu estou presente nas coisas, sem que essas coisas me destruam? Né? Então, eu sei que existe uma coisa, o que é que eu posso fazer e o que é que eu vou fazer a partir do meu senso de maior potência, de aquilo vai me fazer sentir realmente bem comigo, no meu processo. E a própria prática de você estar procurando equilíbrio, de você estar... Isso é uma coisa energética que reverbera. A gente fala muito desses universos, mas a gente não leva eles em consideração também nos nossos discursos. Então, são coisas... Você, por exemplo, você é da física quântica. Então, a gente sabe muito bem que não existe uma distinção tão grande entre esse processo energético vibracional que você se põe e que, lógico, uma pessoa que está tendo que trabalhar no supermercado todos os dias, 6 dias por semana, tem uma visão completamente, uma percepção dessa experiência totalmente diferente, mas e aí cada um com seu vetor contribuindo da forma que pode. E eu fiquei muito calmo com isso, nesse lugar, assim, de dizer, porra, peraí, que nessa situação, o que é que eu posso fazer para que eu esteja bem e para que esse meu estar bem, ele crie algum ripple, alguma onda aí nesse field, nesse campo de coisas, entendeu? Então, talvez para muita gente, isso é pouco, isso é... Será? E no que é que a gente se engaja, né? E nas relações que a gente tem, como é que a gente se comporta, como é que a gente se comporta, se relaciona. Então, às vezes a gente também não dá muito importância a essas coisas. E como Mari falou, parecem ordinárias, mas não são, entendeu? Se a gente já tem um nível de compreensão, um nível de... E eu digo isso não é numa forma de julgamento, não, porque, por exemplo, algo, sei lá, 3.000 anos atrás, o planeta como um todo, o conceito de uma unidade criadora, ele não existia. Hoje se existe para pelo menos 98% da população do planeta. Isso é uma mudança de paradigma que passou quase 2.000 anos para acontecer. Ou seja, toda uma constituição vibracional do planeta entender a possibilidade de que exista uma energia criadora. Isso eu estou dando um exemplo, mas poderia ser qualquer uma dentro desse nosso processo de... Então, eu vejo um processo geral, muito maior, planetário, sistêmico, galáctico, entendeu? De boas, e que a gente está no meio disso. Então, como é que a gente se posiciona diante disso enquanto uma subjetividade, enquanto um processo autorreferencial de existência? Como é que eu posso me relacionar com isso? Gente, viajei. Desculpa aí, viajei. Arrasou! Eu vou com você, tem um monte de coisa que eu vou simplesmente jogar aqui, tá? Uma... Ai, gente, desculpa, eu vou citar a Monja Coen, tá? Que eu adorava ela. Aí agora que ela virou literatura de aeroporto, eu tô ficando com preconceito. Mas ela fala do... Ela diz isso, né? Muito tem se falado do body, do mindfulness, né? Mas ela prefere pensar no mind emptiness, né? Na verdade, o desafio contemporâneo é esvaziar, né? E ela brinca, então, na verdade é isso, né? Ela não coloca em oposição, não, as duas coisas, mas ela brinca com isso, né? Com esse... O fullness como cheio...
presença, só estar ali, atento total, como é. Por isso que a presença da meditação é muito interessante, né? Porque é um lá e cá que eu adoro habitar. Sabe? Tipo quando você fica com o olho semicerrado, né? O olho semicerrado, não fechado. Ou, ou quando você pensa no olhar suave, né? Que o Viewpoint fala de olhar suave. Eu acho muito interessante ficar nesse entre, sabe? Então, eu li isso dela e fiquei pensando nisso, assim. E outra coisa até nesse fim de semana a Mari também fez, a gente fez um workshop com a Alexandra Américo, em que a gente falou muito sobre liberdade, né? E eu tô até hoje pensando nisso. Onde é esse lugar de liberdade que a gente tem, se a gente tem mesmo, né? E aí ele falou uma coisa que eu adorei, que é isso, liberdade, que o Kira falou também agora, que liberdade é poder decidir, né? É ter condições de fazer escolhas, na verdade, né? E eu achei que isso me ajudou a não querer, porque eu só relaciono a palavra liberdade com essa coisa total. Liberdade total, fazer o que eu quiser. E aí lá vem as cisões de novo, né? Muito louco isso, assim, tipo, e não sempre são tensões, né? Elásticos, doses. Eu gosto muito desses verbos, porque eles são verbos que estão entre coisas, né? E não são nada. Será que existe alguma coisa que é completa? Assim, ai, gente, não tô vendo, não tô sabendo. Existe uma coisa completa em si, né? Eu acho que não existe. São sempre elasticidades entre coisas, assim. E que aí eu acho que esse é o lugar, pelo menos na minha experiência, com meditação, sabe? E com essa coisa do bebê, né? O bebê, cara, tem um lá e cá que é muito interessante. Parece que ele tá aqui na Terra, mas ainda não chegou, ainda tá no Ele outro canto. totalmente na Terra. É. É, assim, ele fica Aprendendo a assim, usar. é como se ele não tivesse, ele chegou, mas ainda tá em outras dimensões, né? O corpo dele muito permeável a outras dimensões que a gente fica agora tentando relembrar. É isso que eu me lembro, assim. E aí teve Mais liberdade, talvez, do que a gente adulto, porque ele ainda não tem muitas coisas que nós temos. isso, Então, a total. própria ideia de liberdade de escolha, as pessoas tendem a colocar como se fosse a escolha de um ser essencial. O meu ser essencial faz Sim. essa escolha, ele é livre de escolher isso. Mas isso não existe no caso do ser, não existe no caso do ser vivo, porque a gente é atravessado por toda a nossa história. Então, nossas decisões surgem do emaranhado de forças e intensidades que toda a nossa história constrói para aquele momento, na presente idade, alguma coisa existir. Então, a gente não é uma coisa, esse indivíduo, essa unidade, né? Que é independente, que não se contamina. Nós somos totalmente contaminados por tudo, né? Por esse constante processo de relação. Então, até essa ideia, às vezes, eu acho, de liberdade, porque se fala muito na improvisação, né? De uma liberdade. Bicho, não existe liberdade total. O sol, de repente, ele não faz, olha, hoje eu cansei de vocês, eu não vou brilhar hoje, eu vou tirar umas férias. Sim. Então, eu acho que tem processos, e eu acho que é isso que é muito difícil para a gente, ser humano, antropocêntrico, antropoceno, tentar entender que nós não somos a porra da última Coca-Cola do deserto. Nós não somos o centro do universo. Nós somos uma partículazinha no meio do emaranhado tão gigante que nossa cognição nem consegue conceitualizar. Então, essa coisa de liberdade é uma coisa que eu me deparo, assim, me confronta há muito tempo, porque eu acho que o negócio é aproveitar a liberdade que se tem, no momento que se tem, com as escolhas que você pode fazer. E aí a prática de presença, de pelo menos você estar sendo testemunha da sua escolha. Isso eu acho importante. Nossa, lindo isso, ser testemunha da sua escolha. E aí, pensando nesses corpos multidimensionais, né? Ele fez um exercício que eu fiquei meio
passada, que precisaria de mais tempo para fazer, eu acho. Que eu até usei lá o conceito de Soraya, emparelhar. Como que a gente emparelha esses corpos? Vamos pensar que a gente tem um corpo que não é a pele. Ou tá acima da pele, ou tá por dentro da pele. E aí a gente vai exercitar e emparelhar essas três instâncias. Aí eu fiquei assim, qual é o movimento que eu faço? Eu sempre faço isso aqui, sabe? Eu faço logo coisas assim, tipo... Parece que tem uns comandos que você sempre responde de um jeito logo, né? Quando você ouve algumas palavras. Fiquei nessa viagem. Aí eu passei um tempão assim, tipo... Mas, gente, por que emparelhar e fazer isso com o braço? Pra mim, ou virar a cabeça? Enfim, pirações, né? Ai, gente, hoje eu tô meio nada com nada. Tá sem áudio, Kiran. Isso é produção de conhecimento, de autoconhecimento. Se o Boaventura estava certo, todo conhecimento é autoconhecimento, todo autoconhecimento é conhecimento, então você produziu um conhecimento sobre si mesma. Alguma coisa que você não conhecia de si, você passou a conhecer. E isso é o que eu venho já discutindo há muito tempo, o que acontece na vida total, mas isso na improvisação é um ponto, né? Nossa, gente, olha essa paisagem. Só assim para ela relaxar e se relacionar com os cachorrinhos. Líria, bom dia, linda. Bom dia, gente. Ela colocou, pensei que era um vídeo. Ah, tá, é vídeo. Eu estou acompanhando, eu não consigo ver tudo, minha internet está muito instável, toda hora desaparece. Eu não vim semana passada, acho que eu estou fora do ar. Não sei o que vocês estavam conversando. Estou aqui investigando um pedacinho da minha casa que eu vou ter que fazer um trabalho. Enquanto vocês estão falando aí, eu estou investigando a paisagem lá fora, escrevendo e ao mesmo tempo sentindo como é estar aqui no pedaço da varanda. Vou mostrar, não sei se dá para vocês verem, aqui é a minha varanda. Aí lá fora tem uma paisagem, tá vendo? Dá para ver? Ainda não apareceu, não. Acho que está com um delayzinho. Agora. Aí. Ah, tá. Eu fui te deixar aí. Eu sei onde é. Ah, você já veio aqui? Foi, já vi. Aí pronto, aí tem um monte de detalhe que vai acontecendo. É um lugar muito parado, assim, tem que ficar prestando atenção. E aí tô na minha varandinha, tem flores. É uma sintonia afetiva com o tempo, né? Se deixar penetrar pelo tempo das coisas. Tem que conviver, né? Conviver com um pedaço da casa que você fica muito tempo, começa a aparecer coisa nova. Parece que já está dado. Você visita de novo, aí você vai até sabendo que tem coisa nova. É um exercício de paciência, de reconhecimento, autoconhecimento, estar, reenacto, sei lá o quê. É isso. Estou ouvindo aqui, estou aqui. Vi também chegou e ficou calado. Eu tenho olhado muito para essa árvore, gente, que é a árvore que fica na janela do quarto que eu trabalho e durmo, tenho feito quase tudo. E ela é maravilhosa, assim, e eu só me dei conta dela porque essa semana apareceram, tá bombando ela, muitos pássaros, assim, muitos, muitos, muitos. E apareceram dois
louquíssimos, meio pareciam uns perus voadores, gente. Vou mandar depois, eu fiquei chocada. E eles ficaram um tempão parados aqui. Vieram, quase entraram. E aí eu comecei a tirar foto deles, e aí eu comecei a perceber a complexidade dessa árvore, cara. Tipo, ela vai até lá no fundo. Enorme. Ela é maravilhosa. E às vezes ela entra em casa, a gente tem que cortar, assim, os galhos. E é muito louco, né? Mesmo estando tanto tempo em casa, como que a gente, voltando até essa questão da percepção, né? Ordinária, complexa, como que demorou? Eu fiquei meio assustada até. Como que demorou tanto para eu ver como é que ela era, né? Aí a Ana falando dessa história do plantar como árvore, eu, gente, talvez eu nem precise sair de casa. Enfim. Mas às vezes eu fico pensando nisso, sabia? Tipo, às vezes eu gostaria de ter uma árvore dentro da minha casa, sabe assim? Ou morar numa casa na árvore, não sei. Mas tem isso também, né? Porque às vezes o meu próprio lugar de moradia não tem muito mato, né? Eu não dou conta de cuidar no dia a dia, assim. E aí isso é muito louco também, quando a gente tem que ficar mais tempo dentro do espaço. Gente, aqui é só imensidão, calor e Ai, que delícia. E aí de vez em quando passa uns bugs com o povo gritando, né? Claro. Mas aí que a gente pode aproveitar para dançar hoje também. Esse estado de imensidão, assim, da certeza do grãozinho que a gente é. Eu não sei se eu compartilhei com vocês, mas eu acho que não. Que um dia desse eu vi uma foto dos grãos de areia. Vários grãos de areia fizeram uma fotografia deles de forma microscópica. E, gente, como é bonito, velho, assim, a diferença de cada um, né? Porque a gente olha e parece tudo igual, mas aí quando você coloca no microscópio é muito diferente um do outro, assim. Eles têm cores e texturas muito distintas. Eu não sei se eu vou achar mais isso pra mandar pra vocês. Mas enfim. E aí também tem tristeza no meio do caminho, né? Porque esses bugs jogam plástico pra tudo quanto é lugar, enfim. É sobre isso também, né? Tipo, você tem uma planta e um plástico no meio. Ai, esse ventão no Ceará. E aí, se alguém quiser dançar esse tempo Quando do vai à praia. tempo do silêncio, tempo do movimento, da areia também. Alguém descreve aí pra mim. Sacanagem, não tô vendo nada. A Ana tá numa duna. Tá numa duna imensa na praia. E muito vento. Tem umas plantas também. Parece que brotam da areia. Isso eu acho muito louco, como que da onde vem essas raízes, né, da areia. Engraçado, também não estou vendo a imagem. E agora sumiu.
Hoje aqui também está um vento. Olha as plantas lá em cima. Ela tá fazendo o quê? Ela tá fazendo o quê? Ela não está aparecendo aqui Agora na minha sumiu. página. Ah, sumiu. Ana, tu sumiste, Ana. Quando a câmera aparecer de novo, ela vai estar nua dentro d'água. Adoro. Deve ser o quê? Pé de caju, né? Não? Caju ou plantinha forte. Agora voltou. Tá vendo, Líria? Não vejo nada. Não consigo A ver imagem nada. da Líria também está congelada. Ou tu colocaste. Agora voltou para mim. Olha, eu pensei nisso. Eu ia dizer, Ana, coloca o celular em algum lugar e dança pra gente. Vamos assistir o vídeo dança, tá? Vamos lá, explica viu. Vídeo dança em tempo. Vídeo dança em tempo real. Agora apareceu alguma coisa aqui. Ela tá em cima da água. Ela está lá no fundo, na areia. A árvore está entre ela e a câmera. Pronto, agora eu tô vendo.
desligar as câmeras para ver se Lídia consegue ver também.
Obrigado, Ana. Eu nem sabia se vocês estavam aí ou não. Como assim? Gente, eu não ouvi. Ao vivo. Entrei no outro lugar. Em tempo real tivemos hoje. Lindo! Foi lindo. A gente tem que vir pra cá, todo mundo. É demais esse lugar, né? Onde é isso, hein? Oi? Onde é, Ana? É Cumbuco, é onde eu falei que eu gostaria que a gente fizesse encontro banda no que vem. Até ontem eu encontrei com uma pessoa aqui que é de uma pousada, que é muito massa, porque tem um piso de madeira para dar um fio. E tem uma piscina que daria pra gente dançar na água. Só que ela é espanhola e ela tá achando que ela vai voltar pra Espanha. Daí ela não sabe o que vai rolar com a pousada no que vem. Mas é uma pena, porque ela é uma pessoa com uma energia super massa, assim. Que já, enfim, tá habituada a trabalhar com o corpo, né? E ela é muito de energia, assim, é muito louca. É uma pessoa muito alto astral. Mas é isso. Talvez a pandemia não deixe ela voltar para a Espanha, né? Ela falou isso. Falou, talvez a pandemia não me permita voltar para a Espanha e a gente faz esse negócio acontecer. Porque ela falou que ela fecha a pousada. Tipo assim, ela poderia fechar a pousada pra gente, né? E aí ver se ela conseguiria fazer um valor mais acessível para todo mundo, dividir e tal. Vamos torcer, gente, mas de todo jeito é muito perto de Fortaleza, sabe? Dá pra gente vir. Assim. Dá para dançar nas dunas, na água, na piscina, no chão de madeira, em cima do fio da poste de eletricidade. Vamos, gente, vai dar certo esse negócio. E teve uma hora que você estava com feito um babado de sombra, gente. Parecia que você estava fantástico. No palco, sei lá, com uma luz. E aí eu fico assim, gente, que doido, né? Tá tudo na natureza mesmo. Veio e está, né? Vocês dançaram? A gente ficou olhando tu. Espectadora. Eu dei, foi umas alongadinhas aqui, olhando. A floresta que já sumiu. E te ouvindo, Ana, cara, eu vi uma vez, eu não sei se vocês já ouviram falar nessa água rara. Já ouviram falar? Sim. Nos intensivos de dança na água que eu fiz, tinha muito instrutor de água rara, assim. Como é que é esse babado? Que eu vi, queria muito fazer. E mas fez a formação. Mas a figura foi embora. Ah, é? Ai, que ótimo! Ai, me contem tudo, como é? Queria fazer. Vi, estás aí, Vi? Tá aí sim, gente. Ela tá respondendo aqui no chat. Chat, né? Ela disse que estava com umas tarefinhas, aí tá ouvindo. Porque isso é uma pergunta que eu já. Beleza. Eu queria entender melhor, porque tem o Atsu, tem Antsu e tem Água Rara. E assim, experienciando os três, eu não consigo ver uma diferença muito grande entre um e outro. E eu sei que um foi nascendo meio que do outro, assim, sabe? E eu queria entender um pouco melhor isso, assim, esses percursos. Porque daí, enfim, tem muita gente que dança na água, mas tem muita galera que dança na água que também fez esses percursos de terapia na água, né? E os três, o Yangtze me parece que puxa um pouco mais para dança. Mas o Atsu é bem mais relaxante mesmo, terapêutico. E é maravilhoso, gente. É muito maravilhoso. É tipo... Acho que foi realmente quando eu falei, cara, faz muito sentido o que eu pesquiso na vida, assim. Porque depois de um tempo mergulhando e voltando na água, sendo conduzida por outra pessoa, a minha experiência foi de perder
totalmente a sensação das extremidades no meu corpo, né? Eu realmente sentia o meu corpo um fluido se movendo, assim, eu não sentia mais ossatura ou, né, nada de fronteira da pele, assim, de limitações ou fronteiras do corpo. E eu falei, cara, é isso, sabe? É sentir um corpo num outro estado, assim. E às vezes que eu fiz também foi um tempo, né? Fiquei mais de uma hora sendo conduzida na água, assim. Então é muito louco a experiência. Ai, orgasmo. É, total, gente. E assim, sempre é muito difícil para mim sair, porque eu tenho uma conexão muito grande com água, né? Então eu realmente entro num outro lugar, assim, e quando eu saio, eu preciso de um tempo para aterrar, assim, porque eu não sei muito onde eu tô, sabe? Eu preciso de um tempo para digerir mesmo. E quando porque eu tive várias experiências, né? Uma coisa é fazer numa piscina com cloro, outra coisa é você fazer, por exemplo, no mar. Para mim é muito difícil, porque eu sou hipertensa. E aí, especialmente quando o mar é mais salgado, eu vou ficando muito enjoada, muito tonta, muito rápido, né? Porque o sal entra pelos poros, assim. Então, eu vou rapidamente ficando muito enjoada. Tem horas, dependendo, por exemplo, quando eu fui para Moreré, no Macacos Aquáticos, tinha horas que eu não conseguia ficar todo o processo de aula, assim, porque eu começava a ter ânsia de vômito, né, por causa do sal. Então, precisava sair um pouco, respirar e voltar. Mas a primeira vez foi no México e foi numa lagoa. Então, gente, era assim, é como se eu estivesse indo para outro planeta e voltando, cara, porque, né, a lagoa não tem cloro, não tem sal, é o espaço perfeito, assim, para fazer isso. Era muita sensação de ser golfinho, assim, sabe? Era incrível. Aí, a Vivica. Ai, Vivica, aparece aqui para falar pra gente. Quando eu fiz Ela esse tá já. primeiro workshop, a gente foi na Alemanha. E aí, lógico, né, tem mais tecnologia e acesso. E a piscina era o que eles indicam para o Watson, né? Que é o Watson, como eles chamam. Que ela está a 36 graus e meio, ou 36 graus a temperatura. Então, isso realmente, só entrar na água, como ela está quase na mesma temperatura do corpo, parece que há uma dissociação, assim, você já percebe o corpo de uma forma diferente. Essa coisa de fronteira, de borda, passa um tempo para você entender o que é essa dissolução, porque a temperatura externa e a interna está igual. Então, isso é muito essa sensação, né, de se diluir, de perder um pouco a fronteira da pele, até você ir recuperando de novo, quando você vai se movendo, é muito forte isso. Fala, Vi. Oiê! Tava só escutando aqui, aí falou água rara, eu falei, preciso ligar. Então, é bem isso que a Ana falou, assim, o primeiro mesmo que entende, assim, que foi o percussor foi o Atsu, que foi na Califórnia, que foi um desdobramento do Shiatsu e do Zen Shiatsu. E aí o criador do Atsu, ele quis trazer a experimentação do Zen Shiatsu e do Shiatsu para a água. E aí ele começou, então, a ver como é que esses movimentos que são feitos no próprio Shiatsu poderiam ir para a água. Então, o Atsu, ele tem uma pegada meio protocolar, assim, você tem uma sequência de movimentos que você faz, você tem manipulação, tem o lugar da massagem, de pressionar os pontos que se pressionam no Shiatsu também. Então, assim, eu fiz a formação em água rara e eu sinto que no Atsu você tem até uma base, assim, de conceito, de formação mais estabelecida, sabe? Você estuda mais de anatomia, você vai para um entendimento mais assim. A água rara, ela vem do Alex, né? Ele é alemão, se eu não me engano, mas está na Espanha, na Argentina, ele é bem assim do mundo. E aí ele já trouxe a água rara mais voltado para a dança mesmo, assim. Tanto que são 3 níveis de formação
No terceiro nível, você já vai mais para uma dança. Aí não tem tanto condutor e receptor, as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas enquanto você receber uma sessão, né, aí você está na passividade, né? A pessoa que está conduzindo, ela é responsável pela sua integridade, vamos ali dizer, é responsável por você, por como você está respirando, porque tem umas imersões, se vai ter a imersão ou não, enfim. E aí eu acho a Guahara mais fluida, assim, porque você tem a possibilidade de ir criando o repertório que vai acontecer ali. Mas, assim, cara, só de ficar flutuando, porque a base, né, o conceito é a flutuação de todos, assim, né? Você está sendo sustentado para você poder flutuar. Então, você não tem aquela atenção ativa de se manter flutuando, porque tem alguém ali que está te sustentando nessa flutuação. Então, você desliga mesmo nesse sentido, né? E é isso que a Ana fala desses limites do corpo, rompe mesmo, assim. É uma coisa muito louca. Eu entrei em vários estados alterados de consciência quando eu fiz a formação e eu fiz em Alter do Chão, no Pará, né? Então, assim, eu escutei barulho de tambor dentro da água. Depois eu fui descobrir que a lagoa que a gente estava fazendo a formação e o horário que a gente fazia era o horário dos encantados para eles, que os encantados todos iam para a lagoa. Eu tive umas experiências bem fortes, assim, de escutar tambor, de escutar voz, de integração com os bichos. É um negócio muito louco, né? E aí, nessa história toda, para compartilhar, eu fui ferroada para uma raia, né? E aí foi o negócio mais punk ainda, porque é uma dor insuportável. E aí, entender essa medicina, né, da arraia. E aí, depois a gente foi descobrir que um dos lugares que a gente estava praticando era berçário de arraia. Então não era para a gente estar ali, sabe? Tipo, era para estar em outro canto, não era para estar ali. Então, nossa, enfim, foram vários aprendizados assim nessa experiência lá em Alter do Chão. Mas não sei, essa coisa da água rara, da fluidez, é um negócio que mexe muito, né, no campo emocional também. E o Hara, ele vem do entendimento bem das artes marciais, como esse centro aqui de energia vital, de sustentação. Então, a ideia é que os movimentos, quando você vai conduzindo, venham do seu Hara e vá para o Hara da pessoa. Então, a conexão que se estabelece ali é de Hara para Hara, né? Ai, a gente vai ficar horas aqui, porque é muito maravilhoso, assim, tanto conduzir, quanto receber, quanto dançar junto, assim, é um negócio muito incrível, assim. Ai, obrigada, Vi. Que incrível, gente. Faz tempo que eu tô curiosa com isso. E, e também no meu trabalho que eu estou construindo agora, ouvindo vocês, eu me lembrei também do que eu senti, que eu nunca tinha sentido. Aí eu vou voltar para a palavra embodiment, Kiran, mas eu já vou levar para a Fernanda a coisa do corpar, que é mais interessante, de Kiran. Helena Katz. Ah, é da Helena. É a Helena que tá falando nisso. Porque eu senti muito isso também. A gente fez a residência na Bahia, né, em fevereiro, que foi logo antes do isolamento. Assim, foi um corte muito brusco assim, para mim. Muito violento também. E a gente fez essas experiências desses do embodiment também na natureza, na praia. Eu fiz meio na água, meio na areia. Eu até postei esses dias no meu Instagram. Que é mesmo esse exercício do corpo como abertura das partes do corpo como se o corpo tivesse vários portais, né? Ele tem vários portais. E como é que você libera esses portais? Ou deixa ele se expressar, né? Então, tem exercícios que a gente faz em sala mesmo, em estúdio, e tem esse que é fora, que é tipo, o que está emergindo desse corpo, né? E como é que você... não é que é dar uma concretude para ele, não, mas como é que você expressa, né? Essas informações que ele está... Exatamente.
E aí surgem aquelas figuras louquérrimas, né? Teve uma outra vez que eu fiz na sala, saiu uma orixá total, assim. De repente vai se montando, né? Você fica parado, né? Daí que eu trouxe também a questão do standing meditation, porque você pode fazer ou em pé ou deitado, como você quiser. Mas quando está em pé, né? Tem uma coisa ali, um funcionamento que é muito interessante de perceber que a meditação ativa, para mim, funciona muito, muito, muito. E aí, eu senti isso, cara. Falou do tambor, Vi. Cara, eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Eu só senti isso nessa conexão com a natureza. Que era eu estava lá deitada, de repente a minha mão, ela ia entrando na areia, involuntariamente. Não era eu que estava enfiando ela na areia. E ela estava indo, cara. E eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Sabe? Aí, um outro dia, e eu também, cara, eu tava ali só de ficar, durou 1 hora esse exercício. 1 hora ali, de olho fechado, com aqueles... Aí é meio Lydia Clark também, né? Porque os materiais vão entrando em contato com o seu corpo, e aí você vai, cara, viajando muito, assim, né? E eu também senti isso. Eu me sentia... Tinha horas que eu me sentia sendo descoberta, tinha horas que eu me sentia sendo observada, tinha horas que parecia que eu ouvia também, sei lá, a invasão está acontecendo agora, e eu estou aqui, sabe, assim, não é da ordem do dizível, né? E isso da mão, cara, foi muito forte. E um outro dia que a gente fez no jardim da casa também, esse exercício, eu estava com uma coisa que era segurando na árvore. Eu tinha alguma coisa com aquilo que eu não podia soltar. No meu corpo me dizia que eu não podia soltar. Então eu fiquei o tempo inteiro com a mão ali. E de repente a outra mão começou a ir também sozinha. Não fui eu, cara, que fiz esse movimento. Ela foi fazendo assim, ó. Ela foi fazendo assim, cara, e me levando pro chão até eu soltar. Eu fiquei tão passada com isso. Porque, enfim, eu tenho um tio que é pai de santo, mas ele fala que eu não sou, eu fiquei muito triste, porque ele fala que eu não sou, que eu não incorporo, que eu sou EQED, né? Que é a que cuida né, da galera que tá recebendo e tal. Aí eu fiquei muito triste, porque eu já queria virar na pombagira, né? E aí eu pude sentir, eu nunca tinha sentido essa experiência, só de estar em contato com a natureza de uma maneira inseparada, né? Que foi muito louco. O meu braço foi me levando para o chão e eu fui indo cara, é muito louco, né? Essas experiências são realmente, eu acho uma pena que nem todo mundo tenha pelo menos uma vez na vida, porque é uma coisa, abre um portal para a gente, entendeu? Para refletir por um monte de coisa. A primeira vez que esse negócio aconteceu comigo, isso, ó, laranjinha, dava com aquelas roupas laranja, recém-discipulado do osso, década de 80. E tinha uma meditação que era muito forte para mim, que é chamada de chakra breathing, respiração nos chakras. E é uma meditação ativa. Então, você passa 45 minutos fazendo uma respiração super forte nos chakras. E ela vai aumentando a intensidade e o pitch da respiração à medida que ele vai. Tem uma música que acompanha, você passa 2 minutos em cada chakra, aí você vai subindo para uma parte. Gente, meu corpo começou a mover sem que eu estivesse me movendo. Eu ria e chorava ao mesmo tempo da experiência. Que louco! E você não está inconsciente, você não está assim, perdido, você está sentindo acontecer e você não está sendo o autor daquilo. É uma sensação muito louca. E aí aí aconteceu, eu fiquei, porque toda vez que eu fazia essa meditação eu passava mal. Ela é muito forte. Muita gente passa mal com a dinâmica. Eu nunca passei mal com a dinâmica, nunca vomitei nem nada. Mas muita gente, primeira vez que faz dinâmica, vomita, bota os bofos para fora, aquele bofo de Billy, né? Que a gente bota para fora quando toma ayahuasca, que é uma meditação muito forte. E que é uma meditação que não tem fase parada. Ela é toda ativa, né? São 5 fases, e as 5 fases são movimento e porrada. E essa sensação é uma coisa. E a procura de como
porque eu fico pensando, para o improvisador, independente desse estado ligado à meditação, um improvisador conseguir descobrir, com alguma prática, descobrir isso no próprio corpo, eu acho que coloca ele num lugar de improvisação, de relação com a improvisação diferente. Nunca mais será a mesma. Até porque talvez meio que faça emergir, nascer ali um sentimento de buscar isso, buscar esse estado. E que na meditação não é legal, porque aí eu fazia, mesmo sabendo que eu passava mal, na busca de sentir a mesma coisa. Só que não é a mesma coisa nunca, né? Porque seu corpo é diferente, tudo é diferente, e as reações, o que o corpo corpa é diferente. E eu só fui achar essa sensação novamente, alguns anos depois, numa meditação passiva, onde eu jamais estava esperando que isso acontecesse, porque eu não estava, na minha cabeça, fisiologicamente atiçando o corpo. Porque no chakra breathing ainda tem uma explicação, promove realmente uma hiperoxigenação, né? A taxa e a diferença entre gás carbônico e oxigênio, ela muda. Porque o que a gente chama de hiperoxigenação não é que aumenta o oxigênio, é justamente o contrário, é que aumenta a taxa de gás carbônico. Então, isso promove muita coisa no corpo, né? Mas numa meditação passiva, você está ali e aí mudou, outra chave que acessou, pum. Então, quer dizer que existe uma inteligência realmente celular, não é uma viagem, existe uma inteligência celular que você pode acessar um estado onde ele se manifesta não pelo lugar do desejo do agente, esse agente psicológico, mas o corpo sendo o próprio agente daquilo que está acontecendo. E você só conseguir ser testemunha. Isso é uma experiência realmente maravilhosa. Na verdade, é quando a gente de fato entende que o corpo é... Não, quero falar quando a gente de fato entende que o corpo é natureza, né? Só isso, assim. Que me lembrei de uma experiência que eu tive com a Ciane, lá no Lençóis, e que é muito parecido com o que vocês estão falando, porque para mim essa simbiose com o espaço dependendo é a mesma coisa que a Ana falou, né? E aí eu entrei numa fresta de pedra, eu deitei na fresta de pedra e eu não conseguia sair. Então eu acho que eu fiquei umas 3 horas, era um caminho de água e a água do rio estava baixa. E eu não conseguia sair, era como se minha mão tivesse virado pedra, minha pés tivessem virado pedra. A temperatura da pedra e a água que passava era um negócio muito doido, assim. A Ciane tirou várias fotos do negócio e foi uma coisa assim, muito... É exatamente isso que você está falando, Kiran. Inteligência celular, isso que a Mari fala, não era minha mão, não era minha pedra. Então, era um negócio assim muito fora, né? E aí, esse lugar, que é Lençóis, esse lugar da Chapada, que traz essa energia, faz com que o corpo também entre nessa vibração outra, né? Gente, muito doido isso. É muito doido você estar falando isso. Eu tô lembrando que o primeiro temporal que a gente fez aqui, fui eu, a Lilica e o Emiliano para uma praia perto de Fortaleza também, e a gente se enterrou, né, na areia, deixando só um poço de fora, e ficamos lá, né? A proposta era essa, e ver o que se desdobrava disso. E aí tinha uma pessoa, que era o Fernando, que é meu colega aqui da universidade, e ele foi para filmar. Gente, a hora que acabou, ele falou assim, eu achei que eu ia morrer tostando nesse sol, vocês não saiu nunca mais. Eu falei, mas quanto tempo dele? Ele falou, sei lá, vocês ficaram mais de 2 horas aí. E a gente totalmente sem noção do tempo. E é muito louco, porque depois de um tempo a gente começou, e todos os 3 tiveram a mesma percepção, assim. A gente começou a sentir a areia se mover, né? Então a areia ia meio que movendo o nosso corpo, assim, e a gente sentia toda a pulsação da areia. E eu lembro, para mim, foi uma experiência muito louca também, porque o mar estava muito violento. E normalmente, quando o mar está muito violento, eu não entro, né? Só que eu estava tão ali naquele lugar que eu fui meio que girando lentamente para o mar e fui entrando muito com as ondas, assim, sabe? Meio que eu virei onda, de fato. E aí, quando eu saí, que eu olhei para o mar, eu falei, cara, eu nunca entraria nesse mar, assim, entende?
E aí é um pouco esse princípio que vocês estão falando, né? A coisa que o corpo ele vai se entendendo de fato como natureza. E aí você tem um outro tipo de relação, né? Que não é assim, eu estou fora disso aqui e aí vou entrar, então tem que pensar em como eu vou entrar. Não. Simplesmente você já está imbuído daquilo de uma tal forma que você já está entendendo o mecanismo e a dinâmica do que está acontecendo de movimento ali e você só entra, né? Nesse movimento. E aí tudo bem. É muito louco, assim, Agora, como. agora também, ouvindo a Ana falar, me lembrei que eu fiz isso num chão que era no meio da cidade, era inverno, eu louca, né? De noite chovendo, e eu tive uma experiência parecida. Eram paralelepípedos lá em Lisboa. E eu estava no chão, completamente ali, esperando, tentando entender o que era pedra, o que é maluquice, né? Quem quer ficar experimentando. E era um chão abandonado, sujo, não tinha essa vibração natural. E eu tive uma sensação muito parecida. Era como se eu virasse aqueles paralelepípedos, como se eu conseguisse sentir o tamanho daqueles casarões que estavam ali, aquela energia, era muito parecido. Então, assim, eu falei, né, o lugar que tem a vibração, mas eu me lembrei assim, que tem outra, que talvez a gente é capaz, né, de virar simbiose com várias coisas, independente da vibração, né, que ela tenha. Enfim. Essa coisa, eu acho que esse é o ponto, porque a gente falou, todos os exemplos aqui giraram em torno de para onde foi deslocada a atenção. Então, muitas dessas percepções que a gente tem nesses estados que a gente está relatando, a gente acha que ela é uma coisa ela não existe, ou que é uma coisa que você, né, que ela, como é isso? Mas todas essas percepções, a gente está muito vinculado só aos órgãos de sentido, olhar, paladar, ver, ouvir, sinestesia, própria percepção, já são coisas mais. Mas os outros sintonizadores do corpo, os outros sentidos de percepção, eletromagnética, elétrica, vibracional, tudo isso a gente tem sensores para perceber isso no ambiente. Isso faz parte do processo de um ser biológico. E essas são atenções, são percepções que a gente não foca ela no dia a dia. Então, quando a gente começa a ter essas práticas e essas experiências, é como se a gente só fizesse desviar a atenção para um aparelho perceptivo que a gente não usa muito e que dá uma informação totalmente diferente da realidade para a gente. E a experiência da realidade é, então, modulada pela atenção, que é o que eu estou na piração agora dessa história do doutorado, fazendo essa. Como a atenção realmente ela é como se fosse o buraco da consciência, por onde a consciência vai assim, olhando e averiguando, se distanciando do buraco, aproximando, aumentando o buraco, diminuindo, para modular essas experiências que a gente tem, ou seja, direcionar a percepção, direcionar como a gente se relaciona com o que a gente está experienciando, quais são as sensações que chamam, qual é a experiência que chega à consciência, como você dizia, eu estava naquele lugar, 3 horas, chegou uma hora que a única coisa que o corpo pode fazer é se entregar àquela realidade e perceber o máximo que ela pode te dar a nível de experiência. E você passou a ter uma percepção extra-cotidiana, vamos dizer assim, daquela realidade que você estava vivendo. Que eu acho que, inclusive, deve ter sido uma sensação que, no lugar de aumentar o estresse, foi te acalmando, né? Ou não, Líria? Aumentar o estresse, o quê? Não entendi. Foi essa situação de ir relaxando e se entregando a essa água, esse fluxo, essa temporalidade, né, demorada. Isso foi uma coisa que te estressou ou que te acalmou? Foi te acalmando quando tu começaste a acessar essas outras percepções? Não estressa não. É uma coisa de... Isso, é isso. Diluir. A situação é de diluição. Então não tem tensão. Mas o que eu estava querendo dizer também é que às vezes a gente atrela isso sempre com lugares mágicos. Tem experiências mágicas em lugares mágicos. Sim. Mas talvez é possível ter experiências mágicas em lugares ordinários, que não são mágicos. Que talvez isso não traga tanta coisa boa assim, como cura, como... Mas
É isso, assim, talvez. Gente, mas às vezes eu fico pensando que tem muito a ver com o estado de espírito também, ou com o nível de entrega para aquela presencialidade. Vocês não acham, não? Também, mas essa coisa que Lília traz do mágico, eu acho que é justamente isso que a gente perdeu. Então, muitas coisas que nós hoje, dentro desse nosso processo de cognição e de como a gente apreende o mundo, muitas coisas que a gente chama de mágica são coisas completamente naturais e acessíveis à realidade corpórea. Então, essas percepções, elas estão aí. A gente é que foi distanciado de saber que elas existem, de perceber elas, né? Então, essa coisa, quando a gente coloca o mágico, a gente dá algum caráter mais transcendental, o corpo é totalmente transcendental. Imagina você estar imerso, porque essa ilusão de realidade densa que a gente tem, ilusão aí não é uma metáfora, é uma realidade. Se a ciência me diz que 99,9999 do espaço de um átomo é espaço vazio, então, o que a gente vê é um conjunto de pontinhos que se juntaram em uma singularidade e você tem a percepção de que aquilo é um corpo, uma matéria ou alguma coisa, mas que ela é constituída 99,999% de espaço vazio. Então, o que é que circula nesse espaço vazio? O que é que a gente tem acesso desse espaço vazio? O que é que ele quer dizer? Diz. Não, é porque eu fico pensando, quando você fala na coisa do espaço vazio, eu também fico pensando nesse lugar que ocupa o nosso raciocínio o tempo todo, sabe? Porque, por exemplo, no que eu falei da experiência lá com a Lilica e o Emiliano e o Fernando estava num estado de funcionalidade, percebe? Que tem uma coisa que não é desligar, ele não desligou o raciocínio hora nenhuma, porque ele tinha uma coisa de ordem prática ali. Eu tenho que filmar isso. E aí ele não entrou na experiência, ele estava no lugar de fazer, sabe assim, eu não sei se eu consigo expressar isso em palavras, mas é uma funcionalidade, eu tenho uma tarefa. A atenção dele estava em outro lugar. Está no outro lugar que é fora, percebe? E esse fora conectado com uma racionalidade o tempo todo sobre o que está acontecendo. Então, obviamente, eu sou a pessoa que está tostando no sol, ponto. Né? E aí a gente estava num outro estado, que era realmente de vivenciar aquela experiência nessa conexão, né, de entender o meu corpo como natureza, e nesse sentido a gente só estava vivendo, assim, não tinha uma coisa de ficar racionalizando sobre aquilo. A gente estava sentindo coisas, né, deixando se permear sobre coisas, e qualquer raciocínio ou elaboração intelectual que a gente fez disso foi depois que isso aconteceu, mas não naquele momento, né? Então, não sei, às vezes eu fico tentando entender essa chave também, porque se a gente viveu o tempo todo assim, porque essas coisas me suspendem, né? Elas me tiram da realidade de certa forma, mas não é tirar, né? Porque isso é realidade também. Mas elas me levam para uma outra camada da realidade, né? Que não dá para eu viver cotidianamente assim, por exemplo. Os grandes mestres da meditação, de todas essas práticas que envolvem meditação, o que eles dizem é: a meditação não é para a meditação em si. A meditação é para você tocar aquele lugar que existe em você e você poder carregá-lo na sua vida. Então, que a gente volta àquela coisa que a gente no começo, as práticas do agora, as práticas de presença, as práticas meditativas, ou seja, práticas que façam a gente ir vivenciando, experienciando essa situação de estar presente nas coisas artísticas, mas nas coisas banais, na coisa da vida, né? Esse 1 minutinho que você... Tem uma meditação do Osho que eu acho maravilhosa, que ela dura 6 minutos e ela é espalhada pelo dia inteiro. Aliás, 3 minutos. São 6 paradas de 30 segundos. Então, você escolhe quando é que você vai fazer isso durante o dia, pode ser a qualquer momento, e você simplesmente, quando começa, você para. E você só observa o que está acontecendo e pergunta o que é que eu estou sentindo agora. Que é uma técnica, uma prática super simples. Mas, gente, isso tem um poder. E eu tenho pensado muito nessas práticas meditativas que são mais fora da caixinha de meditação, né? Principalmente essas meditações que eu aprendi na vivência com o Osho, com o Sannyasi, e que são práticas maravilhosas como para a gente que é artista da improvisação.
Gente, você passa por isso lá na UFPB ou na UFCA, ou onde cada um chegar para os alunos e dizer, gente, tem um exercício para a gente fazer essa semana até a aula que vem. Anotem o que vocês sentiram, ou gravem. Quero que vocês, até a próxima aula, durante todo o dia, vocês parem 6 vezes 30 segundos, fique parado, em pausa, habite o lugar que você está e pergunte como é que você está se sentindo no corpo, né? O que é que o corpo produz de... Isso é uma prática pedagógica maravilhosa, isso é uma meditação. Então, como é que a gente vai se colocando nesse estado, se colocando nesse estado, se colocando nesse estado, até que não tem... É lógico que isso é muito difícil, isso é uma, né? É uma ideia, uma vontade, que é, quando a gente chega nesse estado, eles chamam de iluminação. É quando você está no improviso e na presença o tempo inteiro, 24 horas, dormindo, acordado, não faz diferença. Então, é uma prática, e essas práticas não são tão extraordinárias ou extraterrestres quanto a gente pensa. Podem ser as coisas super simples, né? Uma meditação dessa, uma prática de dança invisível, enfim. Amores, eu preciso ir. Vou me despedir. Obrigada pela dança. Ai, obrigada a vocês, gente. Eu já nem sabia onde eu estava, mas falei, gente, será que a hora que eu voltar, o povo tá ali ainda? Eu fui olhar. Mas, enfim, foi especial. Obrigada, gente. Obrigado. Bom outro trabalho que você vai fazer agora. Exatamente agora, gente. Eu tô atrasada. Deixa eu ir lá. Tchau, meu povo. Beijo. 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 E ativando essa escuta, né? Eu tô super conseguindo. Assim, conseguindo o que eu digo, podendo fazer isso que você tá falando, Kira. Quando eu tô muito ansiosa, eu paro e eu vejo onde eu tô, sabe? Coisas que no escritório é impossível, não tem isso. Eu Então, tô saindo correndo. Tô saindo, tu me estratégia sai correndo. O Kiran tá tá com sem áudio, Kira. Tu tá sem áudio, Kiran. Tu tá sem Tá áudio. sem áudio. É isso que eu disse. Você disse não fazer um trabalho, né? Mas a proposta aqui, no caso do Osho, da meditação, é em qualquer lugar. Então, agora você parou na rua e, de repente, uma blitz de 50 milhões de policiais. E você decide, naquele momento, 30 segundos de pausa, como é que eu estou me sentindo agora? Ou você está no seu trabalho, ou você está... Não importa. E é meio que o jogo. Como é que você se desloca daquela situação para que ela não te capture? E, ao mesmo tempo, você observa o que é que você está sentindo com aquilo naquele momento, entendeu? É o reparar. É o reparar. O reparar do Osho. Para e repara. Aquele velho era muito doido, menino, pelo amor de Deus. É. Ai, ai. Você viu a série dele, Kiran? A série do Osho? Oi? Eu fiz. A série do Osho no Netflix. Rapaz, você não viu, não? Me contaram. Você assistiu, Não. vai querer não acreditar. Me pareceu que era mais a história da louca, da Sheila, do que a dele, né? Você teve com ele mesmo, Kiran? Com ele, não. Não. Quando eu fui para o Ashram, eu fui em 93 fazer essa formação de dança-terapia lá, 3 meses. Ele já tinha morrido, ele morreu em 89. Mas quando eu recebi o Sânias, ele ainda era vivo, né? Que a gente mandava uma carta se apresentando para a Índia, não sei o quê, papai, ele fazia lá uma história e tal, e mandava uma carta para a gente com o nome da gente. Que é esse meu nome, Kiran. Ah, legal. Massa. O nome completo é Swami Amrit Kiran. Massa. Viagem. Cara, eu achei muito bom o documentário, bem complexo. Eu achei bom. A Sheila era louca, ela é louca. É, né? Eu acho que ele demonstra uma complexidade que existia ali, tanto da parte dela, quanto dele, quanto das pessoas que iam, o que as pessoas fazem também desses mestres, né? Em que elas transformam essas pessoas. E aí eu achei o documentário muito interessante nesse sentido, assim. E ele falava, ele dizia assim, eu tô aqui, eu tô sendo eu.
ela está sendo ela. Quem vai, assim, quem é responsável dentro da existência e no universo pelas ações dela é ela. Onde as ações dela vão nos levar e vai levar ela também é uma responsabilidade dela. Nessa situação conjunta, eu tenho a minha função, eu estou fazendo a minha função. E isso para todo mundo, assim, né? Eu tenho cá com os meus botões, como eu só vi vídeos, né? E li os livros, então não posso dizer com 100% de certeza. Mas, por exemplo, pelos vídeos, e principalmente nessa época que eu passei lá, os 3 meses, todo dia tinha o Darshan. Então, na hora que normalmente ele dava o Darshan, que aí ele se sentava para conversar e responder perguntas, foram gravadas. Então, você vê nele falando que aquela pessoa não está no estado normal, ou que ela acessou um lugar de consciência que foge desse estado, e que ela é aquele estado, ela não é uma coisa que ela performa em alguns momentos, entendeu? E pelos depoimentos dos amigos mais antigos que conheceram hoje e tudo mais, porque ele era muito, muito bem-humorado, e ele dizia uma coisa hoje, levantava uma teoria, um conceito, fazia todo mundo assim, ir atrás dele, concordar com ele no final. No outro dia, no outro discurso, ele desfazia tudo, apresentava um outro conceito completamente oposto, as pessoas ficavam loucas, muita gente começou a questionar. Ele fez: eu não vim aqui para esclarecer nada, eu vim para mostrar a vocês que nada é permanente e que tudo pode ser visto de vários pontos de vista, né? Eu não vim aqui para ser mestre de vocês. Vocês é quem tem a necessidade de encontrar o mestre interior de vocês, e vocês vêm como abelhas para mim, porque eu sou iluminado. Enfim, ele era muito doido. Muito louco. Muito bom. Ai, delícia, gente. Obrigada. A vontade de sair mais. Práticas do agora para a gente. Super. Vamos ver se no próximo encontro alguém se lembra e faz algum depoimento de alguma coisa que reverberou. Se alguém fez alguma, sei lá, o que sentiu, o que foi que fez. Bora. Tá Bora. Bora. Vou fazer. Beijo, minha gente. Ora. Beijo. Obrigada, amores. Saudade. Obrigada. Obrigada. Beijo. Beijo.